Boa noite. Hoje é dia 7 de novembro. Agradeço muito a Marcelene por estar gravando a aula, gravando ao vivo. Nós damos início agora a mais uma aula protesto. E como nós sempre fazemos, eu principio a aula protesto esclarecendo qual o objetivo deste ato e o que nós pretendemos com este movimento. Como todos sabem, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas não apenas, todas as universidades estaduais, a FAETEC e o setor de cultura do Estado do Rio de Janeiro foram selecionados a dedo pelo atual desgoverno do PMDB. A sociedade fluminense não tem a informação completa da crise do Estado no Rio de Janeiro. A sociedade fluminense não sabe, ou a maior parte da sociedade fluminense ignora, que não é verdade que todo o funcionalismo público esteja com seus vencimentos atrasados. Trata-se apenas dos funcionários das secretarias de Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Cultura. Por exemplo, os funcionários do Teatro Municipal, os funcionários, os bailarinos, os coreógrafos, os figurinistas, os diretores, os regentes, os músicos, assim como nós, não recebem salário desde agosto. Não recebemos o 13º salário de 2016. Não recebemos a antecipação do 13º salário de 2017, geralmente paga em julho. Ou seja, nós acumulamos hoje, 7 de novembro, 5 folhas de pagamento em atraso. Há a notícia de que talvez hoje o Estado do Rio de Janeiro pague o mês de agosto. Nós estamos no dia 7 de novembro. É muito importante que a sociedade fluminense se coloque no nosso lugar. Imagine o que ocorre com um pai de família, com uma professora aposentada, com um funcionário, uma funcionária que dedicaram sua vida ao serviço público, que pagaram seus impostos, que tiveram todos os meses o seu contra-cheque descontado para a Previdência e que aos 70 anos de idade não recebem salário desde agosto. É desumano, é cruel, é um atentado aos direitos humanos mais elementares. Um aposentado, uma aposentada que tem 5 meses de folha de pagamento em atraso, dificilmente pode comprar seus remédios, não pode se alimentar. Se há algo nessa crise que me parece de uma perversão para além de qualquer limite, é que nós tenhamos governantes e políticos que consigam colocar a cabeça no travesseiro, que consigam acordar todas as manhãs sabendo que há um contingente nada desprezível de funcionários públicos aposentados, de professoras, de funcionárias aposentadas que estão há 4 meses sem receber salário. O mínimo que se deveria exigir do ponto de vista ético é que todo o executivo do governo, que todo o legislativo não recebessem 1 centavo, enquanto um aposentado tivesse uma folha de pagamento em atraso. O que é então uma aula protesto? Não é uma aula tradicional, em nenhuma circunstância é uma atitude alienada que pretende recusar o direito de greve, em nenhuma circunstância. Uma aula protesto é um desejo de estabelecer uma comunicação direta com a sociedade. Por isso nós transmitimos a aula ao vivo, de maneira improvisada. É uma aluna que ajuda, é um aluno que ajuda, é um professor que vem assistir e que ajuda. A intenção é que a sociedade fluminense possa avaliar a diferença que há entre o capital humano que constitui a UERJ, os seus funcionários, os seus professores, os seus alunos, e o descaso criminoso do atual desgoverno do Rio de Janeiro. Mas é muito importante, embora seja natural e compreensível, que nós sejamos levados a adjetivar corruptos. Já sabemos disso. O mais importante do que adjetivar é informar a sociedade do projeto por trás
dessa criminosa ruptura com o processo, com um procedimento básico que é de isonomia. A isonomia é um princípio básico do serviço público. Se eu sou funcionário técnico administrativo com uma categoria X, eu ganho o mesmo do outro funcionário técnico administrativo da mesma categoria. Eu sou professor titular de literatura comparada. Eu não posso ganhar mais do que outro professor titular na sua disciplina. Há uma isonomia salarial. É um princípio básico do serviço público brasileiro. Ora, este atual governo decidiu não pagar apenas aos funcionários da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Cultura. Em situações normais, isso levaria a impeachment por improbidade administrativa. Isso é anticonstitucional. Isto somente não ocorre porque o Poder Judiciário e o Poder Legislativo recebem rigorosamente os seus suntuosos salários em dia. E assim o fazem porque, se não receberem, eles mesmos ordenam arrestos das contas públicas para pagamento dos seus proventos. Quando os funcionários da UERJ, os funcionários da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da Cultura propuseram um arresto para que nós recebêssemos o salário de agosto, o Ministério Público Estadual recusou o arresto, dizendo textualmente que o atraso no salário era um mero aborrecimento. Eu ainda não recebi meu salário de agosto. Eu ainda não recebi meu 13º de 2016. Este dia, 7 de novembro, todo o Poder Judiciário, todo o Poder Legislativo e todo o Poder do Alto Executivo receberam os seus salários de outubro. A nossa aposta, e por isso a aula protesto, a nossa aposta é que a sociedade não dispõe desta informação. A nossa tarefa é informar. Mas não apenas informar, é deixar claro para a sociedade o que a sociedade fluminense perderia sem as universidades públicas estaduais, o que a sociedade brasileira perderia sem a educação pública. Por isso nós criamos um canal no YouTube chamado UERJ Existe e uma página no Facebook com o mesmo nome, UERJ Existe, e convidamos a todos e a todas que se inscrevam no canal, que frequentem a página. Nós publicamos diariamente um depoimento de aluno, de funcionário, de visitante, de pessoas solidárias ao UERJ. A intenção deste canal, a intenção da gravação destes depoimentos é, mais uma vez, informar a sociedade. A nossa aposta é que, bem informada, a sociedade estará do nosso lado. E se a sociedade estiver do nosso lado, há uma forma constitucional de assegurar o futuro das universidades públicas estaduais. É que seja aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o chamado 12º, isto é, um dispositivo legal que obriga o Estado a cumprir as suas obrigações mínimas com ou os poderes ou as instituições que têm direito ao 12º. A razão pela qual, do ponto de vista legal, o judiciário pode produzir arrestos para pagar os seus funcionários é porque o judiciário tem direito ao 12º. Neste momento, há uma proposta de lei assinada por vários deputados, há uma proposta de lei muito importante que tenta estabelecer para a UERJ e as demais universidades estaduais a mesma prerrogativa, o 12º. É muito importante que a sociedade saiba disso. Se a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovar esta proposta de emenda constitucional à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, nunca mais uma crise como esta ocorrerá. Porque a partir deste momento, não dependerá mais do arbítrio de um governo, de um desgoverno, pagar ou não pagar, enviar ou não enviar ao UERJ as verbas básicas de manutenção. Estará na lei orgânica do Estado que a UERJ tem o direito a receber o seu 12º. 12º, ou seja, o orçamento da UERJ dividido por 12 meses.
Assim, o Estado é obrigado constitucionalmente a cada mês transferir para as universidades públicas estaduais aquele montante necessário para a sua manutenção. Esta é a atual luta. Se nós conseguirmos que a Assembleia aprove o 12º para as universidades públicas estaduais, nós não voltaremos a ter este problema. A sociedade fluminense precisa pressionar os seus políticos, a Assembleia Legislativa, o Poder Executivo, o Poder Judiciário. É indispensável que não seja apenas nós, comunidade da UERJ, mas a própria sociedade fluminense que reconheça a necessidade de um ensino público, de uma universidade pública que transforma vidas, que amplia horizontes, que tem, como em poucos lugares do Brasil, a diversidade que caracteriza a sociedade brasileira. Por isso, esta luta, por isso a aula protesto, por isto é um convite para todos e para todas, e eu peço a ajuda de todos para divulgar ao máximo. Na próxima terça-feira, às 18 horas, não haverá esta aula protesto, haverá uma palestra-ato realizada por um dos mais importantes pensadores contemporâneos do mundo, o sociólogo e poeta português Boaventura de Souza Santos, que estará aqui na UERJ, no Teatro Odilo Costa Filho, propondo uma reflexão com o seguinte título: Universidade Pública, desafios contemporâneos. E um dos eixos da reflexão do Boaventura de Souza Santos será o criminoso estado de sítio que há mais de 2 anos este desgoverno do PMDB impõe ao UERJ. Mas nós existimos, nós somos muito melhores do que ele, porque nós confiamos plenamente na capacidade do nosso capital humano. Peço, Marcelene, que você mostre aqui o José Vitor, que é aluno de doutorado em literatura comparada da UERJ. O José Vitor já é professor do Instituto Federal do Pará, está aqui no Rio de Janeiro fazendo doutorado conosco. José Vitor tem uma larguíssima experiência com produção de documentário, com produção de entrevista oral, e nós começamos agora a produzir um documentário que, se tudo der certo, no final do ano estará pronto. Vai ser um documentário amador, feito na marra, mas cuja finalidade é contar a história de 66 anos desta universidade e por que esta universidade não pode ficar ao sabor do desatino e do arbítrio de governo algum. A UERJ não é uma questão de governo. A UERJ pertence ao Estado do Rio de Janeiro. É isso que nós precisamos afirmar. Esta é a parte inicial da aula protesto, com a esperança que essas reflexões sejam úteis para a sociedade fluminense. E agora fazemos o que realmente nos interessa, o que deveríamos fazer o tempo todo, sem interrupção: a leitura atenta, minuciosa e, se possível, inovadora dos textos com os quais trabalhamos. Eu conversava antes da aula com o Máximo Lustosa, que já é professor, e comentava com ele como, hoje em dia, o tipo de leitura que nós estamos propondo, intensa, minuciosa, detalhada, radical, de um texto, se reveste de um caráter político como nunca antes a literatura possuiu. Porque não é um caráter político ideológico, não se trata de defender o conteúdo A ou o conteúdo B. Do que se trata é de transmitir para os alunos, e por que não, para a sociedade fluminense, a sociedade brasileira, um método de leitura que tornaria cada cidadão, cada cidadã muito mais preparado e preparada para evitar as armadilhas do mundo que vivemos, os fake news, os boatos que se multiplicam nas redes sociais. Vocês já se deram conta que uma parte considerável do que hoje se chama fake news, as notícias falsas, que se qualquer pessoa parar para ler com cuidado o conteúdo da matéria, se dá conta facilmente de que não pode ser verdade? A única razão pela qual os fake news se reproduzem e se transformam em autênticas ondas virais é porque as pessoas só leem a manchete e só veem a fotografia e reproduzem o link. Se você abrir o link
e fizer uma leitura cuidadosa, eu diria que em 85% dos casos é tão óbvio que não é verdade, é tão óbvio que é uma manipulação de dados que a própria pessoa descartaria aquela notícia. Nesse sentido, a leitura literária hoje tem uma função pedagógica, no melhor sentido da palavra, cívica, cidadã, republicana, que é indispensável. Nós precisaríamos recuperar esse lado forte da leitura literária. Mas o que eu estou dizendo? Eu vou mostrar. É o que nós estamos fazendo nesse nosso semestre. Terminaremos hoje o terceiro ato de Otelo. Quarta cena. Eu vou pedir que alguém faça uma brevíssima síntese, porque é sempre possível que alguém da sociedade esteja vendo pela primeira vez a aula. Eu pediria que alguém fizesse uma brevíssima síntese de qual é a nossa hipótese básica de leitura de Otelo. Então eu diria, de maneira muito democrática, Michele. Pode ser, Michele? Uma brevíssima síntese de qual é a nossa hipótese de leitura do Otelo. O que nós estamos tentando desenvolver como uma leitura potencialmente inovadora? A questão do ciúme, né? Que comumente interpretações do Otelo são feitas a partir da interpretação que o Otelo seria o ciumento e seria a causa, não o efeito. E a nossa hipótese seria que o ciúme é o efeito de toda a situação, é uma causa. E fora também a questão da função, né? A perda de função que o Otelo está tendo no decorrer da obra. Isso, exatamente, excelente, é isso mesmo. Vou explorar um pouco mais o que você disse. É perfeito, a síntese é exatamente esta. Por que é que o Otelo perde função na peça? Ele perde função porque no início ele é muito aplaudido pela sua capacidade militar, bélica, né? Ele constitui tudo, a força. E a partir do momento que a vida dele se vira ao avesso, ele não tem mais função militar em nada, porque o foco vira a relação dele com a Desdémona. Então, no caso, ele perde função justamente porque a função dele é militar, não mais em termos de guerra, né? Em termos de paz, ele não sabe nem o que fazer mais. Ele é manipulado, delirado e não sabe nem mais como agir, então não tem mais função. Muito obrigado, Michele, é exatamente isso. Essa é a hipótese que nós estamos tentando desenvolver. Dentro desta hipótese, de maneira inesperada, a UERJ surge como uma metáfora da própria peça. Por que? Alguém poderia desenvolver essa ideia? Pablo, não fuja. Pablo, a Michele sintetizou muito bem a nossa hipótese de leitura, não é verdade? Dentro dessa hipótese de leitura, em que Otelo progressivamente perde sua função, de maneira inesperada nós encontramos um elo, que quando nós começamos o curso não era proposta. Nós encontramos um elo entre esta interpretação de Otelo e a situação atual da UERJ, não é verdade? Qual seria o elo, Pablo? Mais alto, Pablo. A situação da UERJ fazendo a universidade perca a função dentro da sociedade. A sociedade precisa da universidade pública de qualidade, que é a UERJ, o governo vem fazendo essa perda de função, sendo que não vai ser possível. A universidade existe, a universidade existe. É isso. Muito obrigado, Pablo. Eu agradeço muito a Michele e ao Pablo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Só porque por favor. A questão dos fatores externos, né, que vão influenciando, trazendo para baixo para estaca zero, né? Tudo que foi construído, tanto no Otelo quanto no Falcão, é também. Isso, exatamente. Se deslegitimar e desvalorizar. Exatamente. Tudo que exatamente. São. É isso. Exatamente. Na pé, por favor. Isso. Exatamente. Isso. Até o seu limite, não é verdade? Nós vimos no nosso último encontro, o encontro do dia 31 de outubro, que havia uma fala do Otelo, que era uma fala dilacerante, não é verdade? Realmente era uma fala dilacerante. Quando o Otelo dizia
E é logo depois desta fala que pela primeira vez ele realmente se entrega ao ciúme e crê que foi traído. E a fala é muito forte. O Otelo diz, farewell. Othello's occupation is gone. É muito forte. Adeus. A ocupação de Otelo não há mais. Nós poderíamos traduzir no nosso vocabulário: adeus a mim mesmo. Eu já não tenho função. E é justamente, me recordo, é Victória, não é? Victória, sua observação é muito boa. Assim como Otelo foi levado ao limite, e neste limite se despede de si mesmo, farewell, Othello's occupation is gone. A comunidade da Oeste tem sido levada ao seu limite. O que é que nós nunca diremos, Victória? O que é que nós nunca diremos? Adeus, nossa função acabou. Nós nunca diremos isto. A aula protesto é uma forma de deixar claro que nós lutaremos até o final. E se por acaso formos derrotados, consideraremos a derrota temporária e continuaremos lutando. Nós não temos nenhuma razão para abaixar a cabeça, nós não temos nenhuma razão para desânimo. Nós temos todas as razões para manter o nosso queixo elevado e a nossa dignidade intocada. Quem tem todas as razões para desânimo são todos aqueles políticos que tão pronto percam os seus foros privilegiados, nós sabemos para onde irão. Então é isso, fico bem feliz porque a síntese de vocês é perfeita, essa é a proposta. Por favor. Eu sou mãe do CAP. E acho que assim, quando você pediu uma síntese, eu lembrei do que está acontecendo nos bastidores do CAP. E acho que é uma relação que a gente tem com o Estado. E que a gente pode fazer na leitura de Otelo, que eu tenho feito aqui com você, claro. Com o Máximo também. É a ideia de minar por dentro. Claro, muito bom. É o que o Iago faz com o Otelo. Então você mina por dentro e você tem uma comunidade inteira toda mexida por essa coisa do quanto nos querem, do quanto nos detestam, porque agora a escola não serve mais para o filho, porque afinal de contas nós estamos parados há 5 meses. Quem vai se salvar daquilo e o CAP não serve? Então, assim, esse esforço da aula protesto é um esforço que tem sido, eu acho que tem sido também permanente lá no CAP, mas é de tomar muito fôlego, né? A ideia de minar por dentro é uma ideia muito pesada, né? Que vem de forma muito arrebatadora. E acho que assim, eu queria interferir também nesse Claro, claro, por favor. Falou, eu achei, eu admiro a forma como você conduz e é interessante a gente lembrar que além dos aposentados, de todos os professores, os pensionistas claro. estão sem salário. Justamente. As crianças que dependem da pensão também estão sem salários há 4, 5 meses, a mesma dimensão. É terrível, não é? É terrível. Me diz só seu nome completo para... Meu nome é Marcela Castro, eu sou mãe do CAP, 6º ano, eu ingressei esse ano no CAP. Tá. Você disse que você é mãe do CAP? Mãe de aluno do CAP. Mãe de aluno. Não, claro. Não, claro. Eu já fiquei pensando, será que isso é uma função nova? Não, passa demais. Muito obrigado. Essa sua observação é absolutamente pertinente. Acho que compõe um quadro que é maior ainda, porque as pessoas não têm dimensão entre os aposentados, porque o salário dos pensionistas estão junto com os aposentados. Muito bem lembrado. Que não recebem também, porque nós somos ciência e tecnologia de algum modo. Muito bem lembrado. De todo modo. Muito bem lembrado. Claro, Márcio. Tem há um tempo eu estava ouvindo no rádio e surgiu uma proposta de levar o curso de Direito da UERJ para... Tribunal de Justiça. O que é uma forma muito cruel de dizer salve-se quem puder e quem não puder, ou seja, dinamitar por dentro. É isso. E me entristece como brasileiro, como cidadão, como aluno, como professor, a expectativa de que você não, nesse momento em que nós deveríamos lutar por todos, alguns se sintam sem nenhum constrangimento capazes de propor vamos salvar o nosso grupo e o resto fique demais. Então,
o movimento dos pais do CAPES querem tirar seus filhos, negociando com escolas particulares para conseguir determinadas bolsas, movimento por dentro para tirar determinados cursos da UERJ, que transforma essa luta ainda muito mais potente, no sentido de que vamos acompanhar bastante, mas a conquista vai ser enorme, né? Porque quando todos esses discursos de desmonte, tem aqui uma atitude de montagem. Exatamente. De montagem. Não, essa é uma observação preciosa. É curioso mesmo, eu não esperava encontrar paralelos tão fortes entre o texto da peça, com a minúcia que nós lemos, e a situação da UERJ. Essa questão que vocês mencionaram agora é muito importante, porque o Otelo, ele só cai quando ele internaliza o que dele é dito. Quando ele diz, happily for I'm black and declined into the vale of years. É apenas quando o Otelo internaliza o que é dele dito de maneira despectiva que o Otelo realmente cai. Em alguma medida, essa observação é muito boa. É o que pode vir a acontecer com a comunidade da UERJ. Internalizar o que o governo diz, o que é dito pelo secretário de Ciência e Tecnologia. Há pouco tempo o secretário disse que na UERJ não se faz pesquisa, para justificar o não pagamento durante 10 meses de uma bolsa de pesquisa interna chamada Prociência. Até como com a Liliane, nós não recebemos há 10 meses, a Liliane ganhou a bolsa, ainda não recebeu nem um mês sequer, não é verdade? Então, o secretário diz, mas na UERJ não se faz pesquisa. Eu não vou em nenhuma circunstância internalizar isto. É este secretário que não tem nenhuma capacidade para ser secretário de Ciência e Tecnologia. Ele deveria voltar para a graduação. Ele deveria aplicar-se a este secretário de Ciência e Tecnologia um teste de alfabetismo. Na última avaliação da CAPES, que é a coordenadoria de pessoal do ensino superior em nível nacional, localizado em Brasília, a CAPES realiza a cada 4 anos uma avaliação de todos os cursos de pós-graduação do Brasil. E os cursos que não atingem uma nota mínima de 3 são descredenciados. Acabou agora, há mais ou menos um mês, a última avaliação da CAPES nacional. No estado do Rio de Janeiro, a única universidade que não teve um único curso descredenciado é a UERJ. Graças ao programa Prociência. Quando o secretário de Ciência e Tecnologia diz não se faz pesquisa na UERJ, eu digo para ele, o senhor é analfabeto. Eu quero saber em que universidade o senhor se formou. Eu quero saber quantas línguas o senhor fala. Eu quero saber quantos textos o senhor publicou na vida. Eu quero pedir para o senhor escrever agora uma redação de uma lauda. Eu quero dar nota na sua redação. E eu duvido que ele tenha uma nota sequer razoável. Eu duvido que ele tenha qualquer tipo de preparação acadêmica sólida. Eu não vou internalizar o que diz o secretário de Ciência e Tecnologia. Este Iago aqui não se cria. Essa deve ser a resposta da comunidade da UERJ. Aqui, Iago nenhum se cria. E se nesta aula aparecer estes loucos do MBL e companhia, eu expulso a tapa daqui de dentro. Nesta universidade não tem lugar para fascista, nesta universidade Iago não se cria. É o secretário de Ciência e Tecnologia que tem que voltar para os bancos escolares. Esta universidade faz pesquisa. É a única do estado do Rio de Janeiro que não teve curso descredenciado pela CAPES. Não estamos celebrando o fato de que a UFRJ, a PUC, o Unirio, o UF tiveram cursos descredenciados. Lamentamos. Mas eu acho que depois de 2 anos de um estado de sítio, depois de 10 meses sem receber uma bolsa para a qual eu fiz concurso interno na UERJ, eu assumi o compromisso de não ter nenhum outro emprego. Esta bolsa obriga, na verdade, Liliane, esta bolsa nos obriga a dedicação exclusiva. Há 10 meses nós não recebemos a bolsa. E só para ganhar a bolsa, você já tem que ter feito muita pesquisa, né? Senão você
Tem que ter feito muita pesquisa, porque tem uma avaliação de produção acadêmica, já pressupõe que você já está pesquisando. Então é muito importante isto. A comunidade da UERJ não pode internalizar. Agora, não basta que nós digamos isto entre nós, dentro dos muros da universidade. É indispensável que nós saibamos criar pontes entre isto e a sociedade. A sociedade fluminense não sabe que a UERJ foi a única universidade do estado do Rio de Janeiro que não teve curso de pós-graduação descredenciado. Vale dizer, pesquisa. E a sociedade fluminense não sabe que o prêmio que nós ganhamos por termos tido excelência em pesquisa é não receber uma bolsa há 10 meses. Há 10 meses eu não recebo a bolsa para a ciência. Por mês, esta bolsa implica um acréscimo salarial de R$4.000. O governo do estado do Rio de Janeiro, o secretário de Ciência e Tecnologia, me deve R$40.000. Isto tem nome, é calote. Isto tem nome, é desonestidade. Mas não basta que nós repitamos isso entre nós, nós sabemos. A sociedade tem que ser informada. Vai ser muito importante o que vocês disseram. Eu não aceito o que disse o secretário de Ciência e Tecnologia. Eu não aceito o que diz o Pezão. Eu não aceito o que esses políticos corruptos afirmam. Eu sei que a UERJ é muito mais importante do que qualquer governo desastroso. A UERJ é uma universidade do estado do Rio de Janeiro. Por isto, nós temos gravado depoimentos de alunos, funcionários, professores, de todos da comunidade da UERJ. E por isto, a cada dia no canal UERJ Existe, há um depoimento novo. Em breve, Michele irá o seu, o da Marcelene, o da Juliana. Quem mais gravou aqui? Dos alunos, o Pablo não quer gravar, nem a Gabriele, nem a Victória, mas um dia vocês vão gravar. A cada dia há um depoimento novo para que a sociedade esteja informada. Shakespeare. Quarta cena, terceiro ato. Agradecendo a Michele, ao Pablo e a Victória pela excelente síntese. Simone, você vai ser Desdémona, pode ser? José Eudes, você vai ser o palhaço, pode ser? Porque o palhaço é dificilíssimo de fazer, você tem experiência teatral. Está com texto, Glaucio? Então senta com o Vinícius ali, por favor. Então, Juliana, você está com texto? Então senta com a Gabriela. Então, senta lá, por favor, com a Victória. Leva a sua filha. Qual é o seu nome? Luísa? Muito obrigado por ter vindo, Luísa. Luísa, você vai gravar um depoimento para a gente no final da aula. Ótima ideia. Ele é um palhaço mesmo? Palhaço, é um clown. É um clown, é. Vinícius está sem um texto? Então senta com a Juliana, olha, e com a Gabriele. Otelo. Liliane, você pode ser o Otelo? Pode ser o Otelo? Tá. Então, situando brevissimamente onde estamos, o Otelo agora está convencido da traição, mas ele deseja ter mais provas. O que principia nesta cena é algo fundamental, e eu reconheço que bastante polêmico na minha leitura, e ninguém precisa estar de acordo. Há duas hipóteses básicas. A hipótese dominante, que é a que domina as encenações que nós sempre vemos nos palcos e nas adaptações cinematográficas, é a ideia de que todas as evidências que o Otelo crê encontrar são absurdas. Eu vou tentar mostrar que elas não são tão absurdas assim. Eu vou tentar mostrar que no contexto da nossa leitura, em que Miguel Cássio é um conquistador vulgar, um kiss and tell, em que Desdémona tem uma insistência impertinente, quase que excessiva na defesa de Miguel Cássio, em que Iago, menos do que um manipulador maquiavélico, é um fino psicólogo que não manipula,
ou melhor dizendo, manipula potencializando o desejo de quem ele pretende manipular. Nesse contexto, as evidências que o Otelo encontra talvez sejam mais do que apenas uma ilusão ou engano. Essa é a hipótese que nós vamos começar a explorar passo a passo. Então, recordem-se sempre que na nossa leitura nós fazemos um grande esforço para imaginar a cena. Então, temos na nossa frente o palco do The Globe, que era grande, uma ferradura com uma cunha que permitia ao ator ficar muito próximo ao público que estava de pé no chão de terra batida. Então, entram Desdémona, Emília e um palhaço, um clown. Então, Desdémona. Rapaz, você sabe onde o Tenente Cássio está? Onde está metido? Eu não vou me atrever a dizer. Por quê, homem? Ah, ele é um soldado e é melhor eu não me fazer de metido. E dizer onde o soldado está mentindo é arriscar umas facadas. Ora, onde é que ele está albergado? Dizer onde ele está albergado é dizer onde eu estou metido. Há algo aqui que se aproveite? Não sei em que albergue ele está metido. E estaria mentindo se dissesse que está metido aqui ou mentindo ali. E você poderia perguntar por ele e buscar edificar-se com alguma informação? Eu vou catequizar o mundo por ele. Ou seja, vou fazer perguntas e, de acordo com elas, vou responder. Procure por ele, peça que venha aqui e diga-me, sensibilizarei o meu Senhor e em seu favor e tenho esperança de que tudo agora correrá bem. Cumprir um tal dever está dentro do escopo da argúcia de um homem e, portanto, farei o possível para cumpri-lo. Muito bom, Zé, eu gostei muito. Muito bom. Não, mas foi muito bom. Foi muito bom, porque extraordinário. Puxa, eu gostei demais. Eu não sabia que seria tão bem. Uau! Por isso que ele fez foi notável. Então, vocês lembram que o texto shakespeariano é obviamente uma máquina intertextual, como todos sabem, mas eu quero propor a ideia de que ele é sobretudo uma máquina intratextual. O texto se comenta a si mesmo, o texto se dobra sobre si mesmo, o texto anuncia o seu desdobramento. Ora, nós já vimos essa cena. Vamos lá. Onde foi que perdi aquele... Ah, não, desculpe, não, só um minutinho, Desdémona. Eu quero mostrar que nós já vimos essa cena. Voltem, por favor, na primeira cena do terceiro ato. O Miguel Cássio, quando precisa saber ou deseja encontrar-se reservadamente com Desdémona, a quem que o Miguel Cássio recorre? Página 188, desculpe, página 188 na edição da tradução do Lawrence Flores Pereira. Eu vou ler, você vai ler agora, Zé Eudes, de novo, palhaço. Vamos lá, músicos saem. A sua leitura foi notável, vamos lá. Preste atenção na leitura que o Zé Eudes está fazendo, porque ele é um clown, é isso mesmo. Então, o Cássio, estás ouvindo, meu bom amigo? Não estou ouvindo o seu bom amigo. Só ouço você. Por favor, me poupa das tuas gracinhas. Pega aqui, tem uma moedinha de ouro para ti. Se a dama que faz companhia à esposa do general já estiver acordada e bem disposta, diz a ela que alguém de nome Cássio lhe suplica o simples obséquio de lhe conceder uma entrevista. Poderias fazê-lo? Assim conta, senhor. Bem de disposição. Caso ela se disponha a vir aqui, garanto-lhe que hei de notificá-la. Sim. Cássio, sim, né? Sim, faça isso, meu amigo. Sai o palhaço.
Então, eu estou mostrando para vocês que é a mesma cena. Estou mostrando para vocês que quando Cássio, mas vocês não precisam concordar comigo, quando Cássio deseja o que não deveria desejar, encontrar-se reservadamente com Desdémona para pedir a sua intercessão junto ao Otelo, ele recorre a quem? E a leitura que o Zé fecha é muito boa, ao palhaço. O palhaço no teatro elisabetano é o bufão, é aquele que não tem controles, que não tem papa na língua, é aquele que diz para o rei o que ninguém ousa, é aquele que diz tudo o que deseja. O palhaço é aquele que nunca guarda segredo. Não parece a coisa mais prudente do mundo que Cássio deseja o encontro reservado com Desdémona e que, para tanto, o Cássio procure o palhaço. É mais ou menos como se você desejar ter certeza absoluta e procurar uma pessoa rigorosamente honesta para uma transação importante, você procura um político. E se você precisa de uma assinatura absolutamente fidedigna, de um nome que você jamais terá dúvida alguma, você procura um político. Não pareceria uma decisão inteligente. Ora, então, se na primeira cena do terceiro ato, Cássio busca o palhaço para uma tarefa delicada, na última cena do mesmo ato, quem é que Desdémona busca para uma tarefa igualmente delicada? O palhaço. Por que Shakespeare faz isso? Quando eu faço essas perguntas, por que Shakespeare faz isso? Eu não estou, evidentemente, tentando fazer uma... Não se trata de uma aula de uma hermenêutica Chico Xavier. Eu não vou incorporar o Shakespeare, nós não vamos ter nenhum acesso à consciência do Shakespeare. Não. Eu digo, do ponto de vista teatral, o Shakespeare escolhe um personagem que seria o último ao qual recorreríamos para uma tarefa delicada. Mas por que, então, Desdémona e Miguel Cássio incorrem no mesmo gesto? Proposta. Porque no palco, Shakespeare caracteriza a imprudência de ambos. O comportamento de ambos. Miguel Cássio demandando o encontro reservado, mesmo quando Emília diz a Miguel Cássio: senhor, não é necessário, acabei de vir da mesa, eles estão justamente agora falando sobre o senhor. E Desdémona faz uma defesa ardorosa de sua causa, e Otelo disse que o ama e que tão pronto quanto seja possível o senhor será readmitido. A peça acabou. Acabou a peça. A peça literalmente acabou. Se o Miguel Cássio vai para o seu quartel, fica deprimido durante uma semana, toma uns vinhozinhos e espera que o tempo passe, está tudo resolvido. Ele insiste em ter um encontro com a Desdémona. Desdémona já defendeu Miguel Cássio, não defendeu? Emília nos diz: acabei de vir da mesa, a senhora defende a sua causa ardorosamente. E Otelo disse que o ama e que apenas precisou puni-lo por uma questão política. Claro, o Miguel Cássio, bêbado, quase mata Montano, que era o governador de Chipre, antes de Otelo, o homem número 1 de Chipre. Então Otelo precisou puni-lo por uma questão política. Tão pronto quanto seja possível, Miguel Cássio seria readmitido na amizade e no seu posto. Iago fala isso. Iago fala exatamente, é isso. Mas Otelo já disse para Desdémona: está tudo resolvido, é apenas uma questão política. Por que Desdémona precisa insistir com Otelo naquela cena que eu propus que nós lêssemos com malícia e que nos permitíssemos rir? Vocês se recordam da cena? E quando o senhor receberá Miguel Cássio? Hoje? Não, hoje não. Amanhã, no café da manhã? No almoço? Vou fazer do leito uma escola. Isso. Vou fazer do leito uma escola. São recém-casados. Não é uma boa ideia para recém-casados transformar o leito numa escola, ou seja, um local onde só se fala. E se fala aquilo que o Otelo não deseja escutar. Não é uma boa ideia. Então, por que, eu pergunto, por que é que na terceira cena do quarto ato, que é a última cena do ato, quando a Desdémona precisa mais uma vez dizer que tomará
o partido de Miguel Cássio, dizendo: sensibilizei-me, senhor, em seu favor, e tenho esperança de que tudo agora correrá bem. Ela procura o palhaço. É a mesma cena, não é? Proponho. Shakespeare principia a caracterizar algo que, salvo engano, nós não somos capazes de ver. Shakespeare principia a caracterizar que as evidências às quais Otelo foi exposto são mais críveis do que somos capazes de ver. E não somos capazes de ver porque involuntariamente nós assumimos a perspectiva de Iago, de Brabâncio e de Roderigo. E sem nos darmos conta, quando atribuímos a Otelo o total descontrole e o destempero, nós reduzimos o Otelo ao Mouro, do bruto abraço lascivo. E sem sabê-lo e sem desejá-lo, sobretudo, nós todos somos Iago. Supondo que defendemos ardorosamente a Desdémona. É uma cena incrível, não é? E a maneira como José Aeudes fez o palhaço, bem clownesco, é importante porque contrasta com a seriedade do pedido de Desdémona. Ora, a quem ocorreria pedir algo tão sério para um clown tão clownesco? E de fato no palco esse clown deveria ser muito clownesco, de forma tal que criasse um contraste entre a seriedade do pedido. Tem que ser os contrapontos. É isso, a seriedade do pedido, e isso, se vocês me permitirem, a clownice desse clownesco clown, no qual nós jamais confiaríamos, por exemplo, o nosso cartão de crédito. Em primeiro lugar, porque como professores da UERJ, o nosso cartão de crédito já está estourado. Não, João, tem quando eu estava fazendo a leitura, eu fiquei tentando pensar nessa leitura que você está propondo e senti essa Desdémona um tanto lolita. Ah, interessante. Vai pensando que até essa questão, né, de 13 anos, né, que a gente está imaginando, uma pessoa mais velha muito ativa. É sim. É sim, é. É uma mulher, isso é um ponto bem importante. Nessas leituras que apenas vem na Desdémona uma vítima, uma mártir, essas leituras perdem e não valorizam o fato de que Desdémona é uma das personagens femininas mais ativas da literatura elisabetana. Quer dizer, a Desdémona, ela é tão ativa, ela é tão senhora de si e do seu destino, que morrendo, ela decide inocentar Otelo. Não é pouca coisa. Nós vamos ver isto. Porque quando ela o faz, ela se condena. Na teologia da época, mas não só na teologia da época. Ainda hoje, para quem acredita em Deus, né? Mentir na hora da morte é fechar as portas do paraíso. Não é verdade? São Pedro estará lá esperando você e dizer: ah, não. Você mentiu na hora extrema. Por isso a extrema... Justamente, por isso a extrema unção. Quer dizer, é o momento final, definitivo, para assegurar uma passagem para um outro plano. A Desdémona, morrendo, ela é tão senhora de si e dona do seu destino, que ela mente para inocentar o homem que ama. Então a Desdémona é uma das primeiras personagens da literatura ocidental que tem total controle de si mesmo. Então é de fato necessário reler a Desdémona. Para isso ela não pode ser vítima. Para começar, ela casou com Otelo e assumiu. É isso, Glaucia. Que é por isso que eles morreram de medo. Exatamente. Fazer contrário à família, mas fugir e começar É claro. a lugar. Isso. Ela assumiu a posição de garante do medo do pai. Exatamente. E tem aquela cena crucial. É isso mesmo. Exatamente, Tem aquela cena crucial no conselho em Veneza, quando a vida do Otelo depende da palavra dela. E o pai dela pergunta: você sabe quem eu sou? Ela diz: sim, claro, meu pai. Ela diz: então, neste ambiente, a quem você deve obediência? Ela diz: bom, ao Senhor como filha, mas ao meu marido como esposo.
E assim como a minha mãe dividiu-se entre seu pai e o senhor, eu me divido entre ambos. Mas se tiver que decidir, eu decido por Otelo. É uma cena espantosa, extraordinária. Quem realmente, na relação dos dois, ousa o passo definitivo é Desdémona. Otelo, mouro, mais velho, não era de Veneza. Percebe-se na descrição que o Otelo faz que quem toma o passo e diz para Otelo: senhor, por favor, faça algo. O tempo está passando. Senhor, o que mais eu preciso fazer? É o que mais ou menos que a Desdémona diz para ele. Não é verdade? Se o senhor conhecer alguém que por mim se apaixone, basta dizer-lhe que conte para mim a sua história, e por ele ficarei enamorada. Uau! Está tudo dito, não é verdade? Então isso é muito importante. É muito importante por quê? Porque então Shakespeare caracteriza Desdémona como esta moça mimada, mas com grande personalidade. Ela é senhora das suas ações. No primeiro ato, eu sugiro que a protagonista é a Desdémona. O fiel da balança é a Desdémona no primeiro ato. Quem decide ir a Chipre para acompanhar Otelo é ela. A decisão não é do Otelo. O Otelo aceita a decisão do conselho, ir para Chipre e Desdémona ficar em Veneza. É preciso encontrar uma casa para ela, já que ela não quer ficar com o pai, nem o pai deseja. É ela que pede a palavra e diz ao Doge, que é o senhor da República Veneziana, diz: senhor, eu quero acompanhar o meu marido. A decisão é dela. Então essa leitura é uma leitura que não apreende a força do Otelo e muito menos se dá conta de que nós estamos diante de um dos principais personagens, um dos primeiros personagens da literatura moderna, em que dá à mulher total capacidade de decisão. Morrendo, ela decide mentir. As consequências desse ato são tremendas para a peça, nós vamos chegar lá. Então, o palhaço sai. Eu estou sendo claro? Michele, pode falar. Talvez o fato de ela ter decidido mentir no final prove que ela é diferente do Otelo, porque ela pensou nele, não nela, e ao contrário dele, pensou nele na honra dele. Isso. Então isso foi matá-la. Exatamente. Ela foi criada nesse meio. É isso. Então, exatamente. todo o peso do mundo recai sobre ele, ele não lutou contra isso. É isso. Enquanto ela pensou nele. Exatamente. Quer dizer, ele é mais fiel ao código de honra militar do que ao amor, o que não ocorre com ela, não é verdade? Mas nesse sentido, Michele, olha que interessante, ela é mais livre do que ele. Ele não consegue agir fora deste código que lhe é externo. A pessoa que age contra a sociedade, contra todos os códigos, age por si, pelo próprio sentimento, é Desdémona. A personagem Desdémona é uma personagem excepcional, extraordinária, que quando é vitimizada, perde muito da sua força. Então, o palhaço sai. Desdémona. Onde foi que perdi aquele lenço, Emilia? Não sei, minha senhora. Acredite, teria sido melhor que eu perdesse a minha bolsa, cheia de neurônios, não fosse o nobre ouro do espírito reto, que não tem as baixezas típicas do ciumento. Isto bastaria para lançá-lo em suspeitas. Ele é ciumento? Quem? Ele? Acho que o sol que o viu nascer secou seus rumores. Veja, ele está chegando. Um minuto, um comentário breve, que eu já havia anunciado para vocês essa cena. É a segunda vez que o texto nos diz que Otelo não é ciumento. Quer dizer, em inglês a tradução é realmente literal. Quer dizer, vou repetir, é a segunda vez que o texto, a Emília pergunta: is he not jealous? Ele é ciumento? E a resposta é literal: quem? Ele? Eu acho que o sol que o viu nascer secou seus humores. Agora, quem está dizendo que o Otelo não é ciumento é a Desdémona. Então nós precisamos ler o texto. É uma questão de ler o texto e de derivar as consequências. Vinícius. Até ajuda a explicar a maneira indolente que ela fala tanto do cara, porque ela sequer ocorre a ela que o Otelo vai
vai ter essa reação, que não teria se não tivesse alguém botando coisa na cabeça dele. Vinícius, ótima observação. Não me havia ocorrido essa. É uma nuance muito importante, não havia pensado nisso. Não é, quer dizer, claro. Essa coisa inocente, que claro. Ela é uma pessoa super inteligente, mas aquilo não faz parte da relação deles. Claro. Ela tem espaço para ser tão consistente. Excelente observação, Vinícius. Muito boa essa observação. Vou usar no meu livro. Muito obrigado. Mas vou dar o crédito. Vocês concordam com a observação do Vinícius? É muito interessante, né? Quer dizer, ajuda a entender um pouquinho, mas ainda assim ela é excessiva, não é? Barbaridade. José Eudes. Então, a primeira, ela faz uma pergunta logo na primeira fala. Então, supostamente, nós pensamos quando nós lemos lá atrás que ela deixou cair o lenço falso proposital. E aqui ela não mostra isso. Ou então está dissimulando. Tá. Eu não achei que ela tinha deixado ele proposital. Eu acho que não. Você discutir isso. E ela colocou ele recuperar a fala e acho que qualquer coisa é porque ela deixa cair. Mas não é que ela deixa como ato ativo. É porque o Otelo é tão ríspido, porque o Otelo diz, estou com dores de cabeça. Então o Otelo é tão ríspido que o lenço cai. Mas eu acho que ela não teria nenhum interesse em deixar o lenço cair. Isso aqui nessa passagem fica claro, não é verdade? Mas nós chegamos a discutir um pouco isso, talvez preparando alguma coisa no sentido de justamente alguém encontrar esse lenço que ela queria que encontrasse. Mas aí, pobrezinha, você estaria se condenando, não é? Isso é quase... Mas é uma claro. também. Bom, tá. Entra Otelo. Então... Eu não irei largá-lo até que chame Cássio de volta. Como vão as coisas, meu senhor? Só um comentário breve. Olha, Vinícius, por mais que ela parte do princípio de que o Otelo não é ciumento, você concorda que ela passa do ponto, não é verdade? Sim, ela está muito preocupada com o lenço. Demais. Era melhor que eu tivesse claro. da bolsa cheia de dinheiro. Claro, isso, exatamente. Michele. Quer dizer, então, desculpe. Não, Michele, fala, por favor. Não, por favor. Não, sabe o que parece essa questão do lenço, quando o lenço cai? É logo depois que ele fala que tá com dor de cabeça, que tá usar o chip que ele isso. Parece que quando ele faz isso, faz parecer que é verdade. Parece que ao falar isso, emite uma força e faz o lenço cair. É a primeira prova da fidelidade. Se eu não entendo. Tá. Eu tive essa impressão assim. Entendo. Então, tu está dizendo, ela se perturba, entendo. Ela faz essa comparação da bolsa, esse lenço, então é incriminador, né? Tem peso. É aquela história também do texto anunciar o próprio texto. Quer dizer, o lenço vai ser decisivo. Então, agora, entra Otelo. Bem, minha senhora. A figura é difícil. Como está, Otelo? Só uma observação do ponto de vista do teatro mesmo, que a gente sempre tem que imaginar o palco. O palco do The Globe era enorme. Então, aqui agora, tem 3 pessoas no palco. Emília, um pouco afastada, Otelo e Desdémona. O palco era muito grande do The Globe. O falar à parte, aqui na verdade tinha que ser a parte com crasezinha separado, né? Porque não é uma parte, né? Ele não pode ser apartear a si mesmo, né? Eu peço uma parte de mim mesmo, né? Isso é uma coisa muito extraordinária, né? Então é a parte. É muito comum no teatro shakespeariano a parte. Se simplesmente o Otelo vira o corpo para o lado, é verossímil. Num palco restrito italiano, não. No The Globe é verossímil. Então a parte... E agora, aqui é bem importante, Liliane, porque você percebe aqui a divisão do Otelo, né? Isso. E aí volta. Isso. Aí ele volta. Então vai. Como está, Desdémona? Bem, meu senhor. Dê sua mão, senhora. Sua mão está úmida. A idade ainda não a tocou, nem amava. Mostra fertilidade e um peito generoso. Quente, fértil e úmido. Essa mão tem vibração de liberdade, jejum, pede preces, muitos corretivos e exercícios. Está aqui um jovem demônio apavorado, que às vezes se rebela. É uma mão boa, franca. Pode chamar assim, pois foi essa mão que lhe deu meu coração. Uma mão liberal. Os corações outrora se davam as mãos. Mas hoje a heráldica tem mãos, não corações. Ou seja, aqui toda a conversa do Otelo já é uma conversa de duplo sentido, em que está implícita, mais do que desconfiança, de convicção do Otelo de que foi traído, não é verdade?
Eu nada sei disso, mas diga, e sua promessa? Que promessa, minha Então, menina? só um minutinho, comentário breve. Percebe-se pela cena e pela fala do Otelo essa extraordinária capacidade shakespeariana de caracterização de sentimento, de transformação de sentimento pela linguagem. A linguagem do Otelo com Desdémona mudou radicalmente, não é verdade? Há uma agressividade implícita em todas essas frases anteriores, não há? Sua mão está quente e úmida, é preciso jejum e preces. Por que você faz jejum e preces? Penitência. E a mão está quente e úmida. Senhora, sua mão está fria, quente e úmida. Eu recomendo jejuns e preces. A Desdémona deveria dizer, Senhor, essa mão continua tão pura quanto antes. Ele diz, essa pureza começa a desbotar. Ou seja, percebe-se que a situação está tensa, que há algo de diferente no ar, ou não? Vocês estão de acordo com isso? É isso que a linguagem caracteriza. Mas a nossa querida Desdémona Mandei dizer a Cássio que ele viesse falar. Estou com essa reunião agora me incomodando. Me presta um lenço. Pois não, senhor, aqui. O lenço que eu te presenteei. Não está comigo agora. Não? Não, senhor. É uma falha. Aquele lenço, minha mãe ganhou de um egípcio. Era uma vidente que sabia ler bem o coração humano. Disse a minha mãe que se ela guardasse, seria sempre amada, mantendo meu pai sempre atrelado ao seu amor. Mas se o perdesse ou doasse, meu pai olharia com ódio. A mente dele, enfurecida, iria atrás de fantasias. Quando morreu, me deu o lenço. Pediu que quando a sorte me desse uma esposa, eu lhe entregasse. Foi o que fiz. Mas cuidado, cuida dessa joia com os teus próprios olhos. Perdê-lo ou dá-lo seria uma perdição incomparável. Agora, só um minuto. Olha só, pessoal. A mente dele, enfurecida, iria atrás de fantasias. Nós já lemos isso, não lemos? Nós já não lemos essa... Vou refazer a pergunta. Nós, na verdade, já não nos encontramos com algo muito próximo a isso? Por exemplo, lembra que nós já encontramos o nosso querido Iago Bento Santiago? Nesta edição, página 196. Veja como o Otelo atribui ao pai a frase que é de Iago. Disse Iago, página 196, diz o Iago, eu lhe imploro, embora haja talvez vício nessa suposição, pois confesso detectar abuso é uma praga da minha índole e meu ciúme às vezes forja crimes irreais. O Otelo atribuiu ao pai, e é evidente que isto aqui é uma história inventada pelo Otelo, apenas para advertir a Desdémona da importância crucial do lenço. E é claro que não teve egípcio evidente coisa alguma, ou se houve, é menos importante do que o fato de que o Otelo está dizendo para Desdémona, olha, passar daqui não, este lenço eu quero ver. Aqui está o nosso limite. Aqui é a nossa fronteira. Se este lenço foi perdido e foi dado a alguém, então Iago tem toda a razão. Então ele diz, mas se o perdesse ou o doasse, meu pai a olharia com ódio. A mente dele enfurecida iria atrás de fantasias. Por que a mente do pai do Otelo enfurecida iria atrás de fantasias? Qual é o outro nome que nós podemos dar a essas fantasias? Ciúme. Em inglês, new fancies. Mas esses new fancies é jealousy. Porque o que é que a jealousy produz? Fancies. Porque o ciúme produz fábulas de adultério, sem comprovação real. Então, estou só chamando a atenção para vocês, como nesta cena tão crucial, esta cena retoma cenas anteriores e deixa claro que agora a intriga começa a se urdir de forma mais definitiva. Mas eu vou insistir num ponto e peço que vocês, por favor, me escutem com o ouvido aberto e o coração limpo. Senão eu vou ser acusado aqui de nem sei do que. A atuação da Desdémona nesta cena é
de uma imprudência que raia o precipício. Vamos continuar a ler? Eu vou perguntar a vocês se estão de acordo comigo. Não é necessário que vocês estejam. Mas se estiverem de acordo, então, o que nós dizemos sempre que Otelo não teve evidência alguma, ele foi levado por um ciúme, dominado por um temperamento irracível, incapaz de controlar si mesmo, porque afinal era Mouro. Não. Coloque-se você no lugar de Otelo. Coloque-se você, em 2017, no lugar de Otelo. Mas aí Shakespeare também nos anuncia o que vai acontecer. Claro, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E Shakespeare está deixando claro o tempo... Isso, é claro. Ele está deixando claro o tempo todo que há tanto engano quanto imprudência. Os dois juntos, tragédia. E tem uma coisa que primeiro que esse símbolo do lenço vai ganhando potência, o lenço vai ganhando uma simbologia em cima do lenço, que eu acho sensacional. E a segunda é a imprudência, porque de acordo com a leitura que nós estamos fazendo, o Otelo está um tom acima. E Desdemona é incapaz de notar ou nota, mas desconsidera outras prioridades. É isso. Esse tom acima. E qual é a prioridade dela? Resolver. Miguel Cássio. Exatamente. É um problema sério. É um problema sério. Então, continuemos Desdemona. É possível? É verdade. Há muita magia naquelas teciduras. Uma sílaba devia somada no mundo, exemplos compassos completos pelo sol, teceu o lenço, em meio ao seu furor profético. Eram sacros os insetos que fizeram a seda, e o tingiu com um sumo que os peritos conservaram, no coração embalsamado das donzelas. Ou seja, só um minutinho. É óbvio. Isso aqui é um Rolando Lera espetacular, não é? Quer dizer, ele está dizendo para o Desdemona. Como é que ele dizia? Captei vossa mensagem, não é? Amado mestre, captei vossa mensagem. O Otelo está desesperado dizendo para Desdemona: Desdemona, querida, capte minha mensagem. Capte-me camaleoa. Não é possível. Então a gente está querendo criar assim, essa ideia do mito, né? Claro. Para dar uma consciência à ação dele. É claro, não é isso. Só poder, tem Isso. Mito, Exatamente. Mas você concorda, Liliane, se hoje, em 2017, alguém dá um presente para você e diz: este presente, ele veio de uma vidente egípcia e ele representa quase tudo que eu possuo na vida. Ao dá-lo para você, na verdade, estou dando metade de mim mesmo. Por isso, guarde este presente como se fosse um tesouro, como se fosse, na verdade, sua própria vida. Não acho que seria a melhor coisa do mundo você chega no dia seguinte: perdi. Olha, eu estava caminhando, eu não sei onde é que está. Então, é isso que está sendo caracterizado nesta cena. E realmente, a Desdemona parece não compreender que o tom do Otelo é absolutamente descabido. Esta fala do Otelo, nós escutamos algo semelhante no encontro passado. O que foi? Eu estou achando que... A história do Iago. O Miguel Cássio estava do meu lado dormindo e... Essa fala do Otelo, se você apagar o nome Otelo, você pode botar Iago também, que é muito parecido. Sim. É uma fala de dualidade. Mas todos os argumentos do Iago, todos os argumentos do Iago são argumentos associados. Entendo o que está dizendo, mas eu proporia, ver se você estaria de acordo, Zé Eudes. Esta fala dificilmente seria do Iago. É isso, é isso. Exatamente, é isso, é isso. O Iago trabalha profundamente com grande conhecimento da... O exemplo que você deu, inclusive, do amado mestre, é bem típico do Iago. Quando ele sente que ele está perdendo, ele vai mais calmo, vai não, claro, segura a barra. Claro, mas é que esse recurso à vidente egípcia, honestamente, olha, eram sacros insetos que enfiaram a seda. Eu só consigo pensar numa comparação, que é a metafísica da laranja do Fábio Júnior, não é? Duas partes da laranja, que é absurdo, porque tem um eu explico. Tem um conto do Machado de Assis, que é o espelho. Todo mundo conhece, não é? Por uma nova teoria da alma. E as pessoas levam a sério o conto, é uma coisa engraçadíssima. Porque lá o personagem, com toda a seriedade, fala assim: é a nova teoria da alma humana, alma exterior, alma interior. Ele diz assim: o homem, metafisicamente falando, é uma laranja. Não pode. É claro que o Machado está brincando.
Homem metafisicamente laranja é Fábio Júnior, não tem a menor possibilidade. Então, insetos sacros fiaram. Insetos sacros. Olha, se eu fosse a Desdemona nessa hora, eu parava tudo e saía procurando o lenço. Não, eu dizia, senhor, eu vou em casa agora buscar o lenço. Pegava a Emília pelo braço. Emília, vamos encontrar esse lenço. Olha, vamos fabricar um lenço. Vamos procurar um inseto sacro por aí. Os insetos sacros de Chipre para fazer o lenço, não é verdade? Então esse é o contexto. Desdemona. É verdade? É pura verdade. Cuida de não perdê-lo. Quisera Deus eu nunca eu tivesse visto. Ah, e por quê? Por que falar desse jeito, abstruso, ríspido? Foi perdido? Sumiu? Fala onde ele está. Os céus do abençoam. Agora aqui ela se dá conta. Agora aqui é o momento tenso, né? O primeiro momento realmente tenso dos dois. Que os céus os abençoem. Vamos, vá. Não está perdido. Mas e se estivesse? O quê? Já disse, não foi perdido. Traga-o aqui. É claro, posso trazê-lo, mas não agora. Diga, isto é para eu desistir do pedido? Eu imploro, receba a carta novamente. Então, me acompanhe. Está me acompanhando, Glaucia? O que eu estou tentando mostrar para vocês? Então, eu estou tentando mostrar para vocês que o texto é construído de uma maneira extraordinariamente sutil e que nas horas cruciais em que o espectador, a Desdêmona, todos se dão conta que o Otelo está passando do limite, está adotando outro tom, está recorrendo a um vocabulário que ele nunca usou, todos se dão conta. E a Desdêmona, compreensivelmente, para desviar do assunto do lenço, ela traz à baila o assunto que, na verdade, para o Otelo é o próprio lenço. Essa é a genialidade do texto. A Desdêmona vai introduzir Cássio para distrair o Otelo do lenço, mas para ele, Otelo, o lenço é metonímia de Miguel Cássio. É como se, ao dizer o nome Cássio, ela desse uma bofetada no Otelo com um lenço que não está à sua disposição. Essa é a força do texto. Faz sentido para vocês essa leitura? Mas é outra peça, não é verdade? É outra peça. E vocês começam a perceber que o Otelo, não tendo razão alguma, possui. E se isso faz algum sentido, é outra peça. Nos obriga a uma leitura extraordinariamente sutil do que acontece a partir de agora. Porque a partir de agora, todo o texto é uma reflexão agudíssima, notável, avant la lettre, do estatuto epistemológico da evidência. Do latim videre, ver. Na sua origem etimológica, a evidência é aquilo que se vê. Pode seguir. Eu imploro, receba Cássio novamente. Otelo. Traga o lenço. Começa já a ficar apreensivo. Vamos, nunca encontrará um nome tão eficaz. O lenço. Eu suplico, fale-me de Cássio. O lenço. Um homem que ao longo de toda a vida pautou a sorte pelo amor que ele tem, que enfrentou perigos com você. O lenço. Realmente está sendo ofensivo. Chega. Agora, que ele está sendo ofensivo, não há dúvida. Como é que vocês caracterizariam o comportamento da Desdêmona nessa cena? Imprudente é uma boa palavra para vocês? É isso. Então, qual é a dificuldade que nós podemos ter de reconhecer isso no texto? Está na superfície do texto, não está? Nunca se encontra no palco. Mas talvez essa imprensa comece quando ela começa a falar pro palhaço, né? Começa, talvez ela a sobrevivência dela comece a ir pra lá. Mesmo antes, mas aí, claro, exatamente, exatamente. Aí, é isso. O Otelo... Aí acabou. A parte da transmissão acabou. Não tem problema, o Otelo sai. Quem está fazendo Emília? Emília? Esse homem não está no ciúme? Claro. Eu nunca vi nada assim antes. Certamente, deve ter alguma coisa, deve haver alguma assombração nesse lenço. Já sinto que estou triste de tê-lo perdido. Basta um ano ou dois e os
homem se revela. São só estômagos, nós somos a comida. Eles nos devoram, depois, enquanto ratos, nos amam. E na temporalidade perfeita da peça entram Iago e Cássio. Quem é Cássio? Pablo, você está com texto. Você está sem voz hoje, né? Você consegue ler em voz alta? Então, Pablo, você é Cássio. Desdémona e Emília continuam. Zeus, eu quero ver você como Iago agora. Vamos lá. Então, entram Iago e Cássio. É você ainda, Emília? Sim. Veja, é Cássio meu marido. Página 212. Entra Iago, agora entra. É. No automóvel, ela é que deve fazê-lo. Olhe, quanta sorte. Vá lá, insista com ela. Ou seja, quando Iago e Cássio entram em cena, sobre o que eles estavam conversando? Sobre a intermediação de Desdémona junto a Otelo. Como vai, meu bom Cássio? Quais são as notícias? Senhora, meu pedido anterior. Não, você é o Iago, Zé Eudes. Cássio é o Pablo. Senhora, meu pedido anterior. E eu suplico que use seus meios bons para que eu possa voltar a existir e resgatar todo o destino da terra, a quem eu amo com todo o dever do coração. Não quero esta questão de água. Se meu inimigo foi tão mortal que nem meus préstimos passados, nem meu pesar presente, nem minha promessa de mérito futuro, basta para resgatar a estima dele, ao menos sabendo que deveria ser meu benefício. E assim, porém, olhei o rosto de contentamento, e de isolar uma cena que traga de volta das fontes. Nobre Cássio, a minha defesa não chega em boa hora. Meu marido mudou. Não reconheceria nem se houvesse mudado o rosto como mudou de mundo. Que me ajudem todos os santos espíritos, pois falei o melhor que pude em seu favor. E os tiros que eu expus do desagrado dele, por falar com franqueza. Eu lhe peço paciência. Se posso, farei. E é mais do que ousadia fazer para mim. Então, que isto lhe basta. Meu senhor está furioso? Não, já Meu senhor está furioso? Saiu agora mesmo, e certamente numa estranha inquietação. Está irado então? Eu já vi o canhão arremessar aos ares sua tropa inteira e diabolicamente explodir seu irmão, que estava ao seu lado. Está irado? Só pode ser algo de importância. Vou lá encontrá-lo. Se ele está furioso, deve ser algo sério. Sim, faça isso. Sai o Iago. E sempre nas peças shakespearianas há também esse jogo muito importante. Quer dizer, o espectador já sabe que o Iago vai buscar Otelo porque percebe que o veneno está fazendo efeito, o vírus foi inoculado. E a Desdémona geralmente fala, sim, faça isso, como se o Iago fosse para acalmá-lo, quando nós sabemos que o Iago vai apenas tirar o seu sossego. Na teledramaturgia brasileira, essa foi uma das principais inovações de uma novela que foi muito boa, Avenida Brasil, do João Manuel Carneiro, que tinha os aspectos shakespearianos extraordinários. O principal deles era a antecipação constante da própria ação dramática. E aqueles diálogos, todo mundo aqui viu Avenida Brasil, não é? Não precisa mentir, pode dizer, não tem problema nenhum não. E um dos aspectos mais interessantes dos diálogos da Carminha com a Rita, que era, eram duas personagens, que eram uma só, era a Rita e... Como é que é o nome da outra? Era Carminha... Nina. Então quando a Carminha... Ela era criança, era Nina, não é isso? Ou era Rita a criança? Era Nina a criança. Então quando ela conversava com a Rita sobre a Nina, a Carminha não sabia que estava falando com a Rita sobre a Nina, que no fundo era a Rita, mas o público sabia. E toda a graça estava no público. Então, uma boa parte do teatro shakespeariano já é escrito incluindo esta percepção do público. Isso é muito importante, porque quando a Desdémona diz sim, faça isso, o público quase tem vontade de dizer não, please, don't do it. Iago não, porque claro que o público sabe que será o contrário do que os outros personagens supõem que vai. Acontece em Romeu e Julieta também, porque a gente sabe. Ah, claro, isso. Então quando ele claro. padre vai lentamente, você
É claro. É claro. É. Porque representa também uma estratégia de mestre da escrita, né? Porque você tem que o povo, a plateia já sabe e ao mesmo tempo você tem que surpreendê-la, que é um exercício dobrado, né? Porque enquanto o povo não sabe ele já sabe e ainda tem que surpreender. É claro. Então. Isso é uma técnica de novela, né? Você tem que deixar pro próximo. Claro. Então, sai Iago. Desdemona continua. Isso. Por certo, um assunto de Estado, algo de beleza ou conclui em gestão, que só aqui em Chipre lhe foi revelado. Turvou somente o lúcido. De novo, a Desdemona está repetindo que a mente do Otelo é lúcida e que ele não era ciumento. Portanto, toda encenação que transforma o Otelo num ser irracível, descontrolado e incapaz de domínio sobre os próprios sentimentos é uma interpretação que coloca no palco o preconceito que Shakespeare está denunciando, involuntariamente. Involuntariamente, essa interpretação do Otelo reforça o estereótipo do cavalo da barbárie, do bode preto velho cobrindo vossa ovelha branca, do more beauty than blackness, do thick lips, todos os estereótipos associados ao mouro, ao africano. A interpretação que eu estou propondo, de maneira deliberada, dá ao Otelo, de um lado, controle, reconhece o descontrole, mas mesmo no descontrole, identifica causas críveis para o descontrole. Eu não sei o que nós faríamos se em 2017 fôssemos expostos à constelação de imprudências, constelação que assola o Otelo, porque é uma constelação de imprudências. Desdemona. Turvou sua mente lúcida e, nesses casos, a essência do homem que almeja o que é grande, contenda com coisas réis. É sempre assim, pois nos basta que doa o dedo para sentir a mesmíssima dor que já nos membros sadios. Não, é um erro pensar que os homens sejam deuses, ou deles esperar os cuidados que convém. Amo-vos, que eu seja amaldiçoada, Emílio. Eu estava guerreira e nada que sou, com minha alma denunciando a sua rudeza, mas noto agora subornei a testemunha, e ele é acusado injustamente. Que do céu que esteja certo que ele seja um assunto de Estado, e não ciúme ou uma fantasia seu espírito. Meu Deus, eu nunca lhe dei uma só razão. Mas almas ciumentas não operam assim. O ciúme que sentem não tem motivação. O ciúme vem do ciúme. É um monstro que a si mesmo gera e a si mesmo produz. Isso é uma definição absolutamente definitiva do ciúme. Como, uma vez que não há evidência, uma vez que não há prova, o ciúme forja a evidência e a prova numa fábrica de fabulação, de fantasias de adultério. E quanto menos provas há, mais convencido o ciumento se encontra da traição. Só que neste caso, além de ser traído, a pessoa que traiu é dissimulada. Ela está atribuindo a ela uma irracionalidade. É isto. A Emília. O céu mantém esse monstro longe de Otelo. Amém, senhora. Vou procurá-lo. Caso fique por aqui. Se ele estiver melhor, eu tomarei seu caso e farei todo o esforço para solucionar. O que, de novo, é uma frase um pouquinho imprudente, de novo, não é verdade? Já está estabelecido, ela já disse que ele mudou de humor, que se visse o rosto dele, não o reconheceria. Se o humor fosse o rosto, ele não reconheceria o rosto de Otelo, mas ela vai insistir no mesmo procedimento. Então, a pergunta básica é: qual é a funcionalidade dramática disto? Creio que só há uma resposta. Sempre há mais de uma resposta. Creio que uma resposta forte é que Shakespeare quer nos mostrar que, embora totalmente equivocado, Otelo teve alguma razão para crer que o seu equívoco era verdadeiro. É essa a minha proposta de leitura. Se isso faz algum sentido para vocês, ficará mais claro no quarto ato. Mas se isso faz algum sentido para vocês, nós precisamos repensar radicalmente a peça como um todo. Seguimos. Faz sentido? Estou sendo claro? Vinícius, por favor. Sem
discordar dessa. Não, claro, mas pode discordar. Não, porque eu acho que ela é muito interessante, eu acho que tem uma coisa dramática aí, que, como você estava falando, essa coisa do povo saber uma coisa, que os outros personagens não sabem, e disso trazer para a dramática. Tem uma coisa nessas cenas que é como se alguém estava falando que a plateia toda, nesse momento, já está reagindo. Nesse tema, para. É isso, é. Para de falar isso, para. Com a maneira que a coisa está se dando. Claro, é. Eu acho que tem esse aspecto de que o hotel está inteiramente tirando, fabricando as suspeitas, existem elementos que o Iago dá, que constrói e tal. Mas isso acho que os elementos dramáticos também é para isso, assim, para causar essa agonia da coisa estar caminhando desse desenlace que a gente vai participando. É isso. E é isso, não é? O Otelo, até nesse sentido, aumenta a qualidade dramática dele, né? Claro, exatamente. Claro. Ele sendo um homem um herói trágico que tem falhas, mas que é também vítima das circunstâncias. A gente vê ele numa situação que o homem da circunstância dele, da época dele, etc, o cara não consegue agir. Claro. E leva a uma possível empatia do espectador com o Otelo. Porque o espectador imagina, mas espera aí, mas eu nessa situação também acharia, no mínimo, imprudente e suspeito. Eu acho que leva a uma antipatia em relação a Deus, porque ela enche o saco. O tempo, mas ela disse, não é? Vou transformar seu leito numa escola, sua mesa num confessionário. Minha senhora, não faça isso não. Vocês são recém-casados, não faça isso não. Na verdade, eu queria dizer da imprudência. E eu só estive aqui, não sei o que vocês já falaram das duas outras, mas eu fico pensando do jeito como está aqui, que é uma imprudência inocente, ingênua. Ah, com certeza. Não, você tem toda a razão. Né? Não, claro, não, justamente. Esse é excelente. O seu nome é? Luciano, uma excelente observação. Isso é o que talvez o procedimento shakespeariano na sua potência máxima. Nós reconhecemos que a Desdémona é de uma imprudência que nos leva a, como disse o Vinícius, a pedir por favor. Seria uma interpretação João Kleber, não é? Para. Ou seja, não continue. Mas ao mesmo tempo, não há dúvida para nós que é uma imprudência ingênua. Ou seja, que não há na Desdémona nenhuma maldade. Pelo contrário, o que há é um coração muito generoso. Sem dúvida. Essa ambiguidade é fundamental para a riqueza da peça. Mas eu vejo uma personalidade como a dela, como professor brasileiro, realmente deixa o espectador na dúvida, porque essa mesma cena lá do ato 1 que você deu, quando ela vira para o pai e fala se fosse para escolher, ela deve dever agora ao Moro, parece que está devendo dever ao Miguel Castro. É verdade, é claro, E o Iago lança uma... Mas Moro, é claro. Não sei se ele também, se ela também... Entendo. Ele perdeu a função, e isso para ela também foi o fim de uma... É claro. É uma possibilidade. Claro. Que é algo que o Iago diz para o Otelo. Claro, sem dúvida. Isso é bem interessante. E no teatro tem uma coisa interessante. O Shakespeare, ele joga o tempo todo com o público, né? Ele faz os seus personagens crescer e tal, daqui a pouco o outro quer, o outro vai tentar ganhar o público e vai desenrolar constante isso. Então há claro. de quase interação. Claro. Mas há uma interação. Claro. Não, e há um controle muito grande da importância relativa dos personagens o tempo todo na peça, não é? Isso. É interessante isso. Eu só acho que essa leitura de Desdémona é um pouco mais maliciosa, assim, que ela diminui assim, eu não consigo ver no texto, nesse momento, assim, eu vejo a imprudente e inocente, assim. Não, eu coloquei maliciosa, não é uma mulher que perdeu o encantamento por um homem. Mas eu não consigo vê-la sem encantamento. Mas eu não consigo vê-la sem encantamento pro hotel ainda não. Eu não consigo vê-la. Ainda não totalmente. Talvez nem ela saiba que ela já está perdendo. É que essa questão que a Liliane levantou é imensamente complexa, porque aqui nesta edição, página 155, ao ler na cena decisiva da Desdémona no conselho com o Duque, a razão pela qual a Desdémona diz que precisa acompanhar o Otelo, ela diz:
Consagrei minha alma e também meu destino, e tantos senhores, não desculpe, vi na mente de Otelo o seu próprio semblante, e às suas honras e aos seus dotes valorosos consagrei minha alma e também meu destino. E tantos senhores, que se eu for deixada aqui lerda traça da paz, e ele for para a guerra, sou privada dos ritos pelos quais o amo. É uma frase dificilíssima, porque quando eles chegam em Chipre, os tempos são de paz. Não há mais os ritos pelas quais ela o amava. Isso não é decisivo, mas é uma frase que pelo menos deixa a pulga atrás da orelha. É muito difícil. A maneira seguinte, ela dá o checkmate. Então vamos lá. Duro teria que suportar. Exatamente. Exatamente. Vocês decidem. Isso. Cássio, cadê o Cássio? Agradeço. Saem Desdémona e Emília. Agora entra Bianca, que é um personagem que vai ter um momento fundamental na peça. Vejamos com imenso cuidado a caracterização do nosso querido Miguel Cássio. Quem pode fazer Bianca? Vitória, desculpa, eu tinha uma pessoa que queria falar algo, por favor. Não, assim, é só uma ideia que... Claro. Que passa, assim, claro. É só uma ideia que eu leio, assim, com certeza. Eu acho que a Desdémona, ela não ama o Otelo, que ela sente como se ela como se ela tomasse para ela as dores, como ela disse no... Isso, a empatia. Exatamente, como se ela trouxesse para si mesma, da mesma forma que ela fez com o Cássio. Então, assim... Ótimo, muito boa observação. Entendo. Ela não ama o Otelo, porque ela fez a mesma coisa com o Cássio. Ela tomou a frente da coisa, assim, uma imprudência inocente. Ela se coloca radicalmente no lugar do outro. Eu acho que é esse sentimento que ela tem pro Otelo. Excelente observação. Eu estava pensando em uma coisa bem parecida. Interessante observação, Vitória. Assim, como se fosse uma combinação da personalidade dela, eu queria dizer, não sei se é isso que você quer dizer. Muito boa observação. Uma espécie de forte senso de justiça. Assim. Ela está 100% convencida de que isso é o correto, né? De que Cássio é merecedor disso. Só que além de ela ter esse forte interessante. Justiça dessa personalidade, ela também tem um lado mimado. Então a maneira dela lutar por esse senso de justiça no qual ela acredita é essa insistência infantil. Interessante. Eu gosto dessa ideia. Interessante. Ela ama o Otelo, mas esse senso de justiça faz ela advogar e exagerar também. Muito bom, muito bom. A justiça a faz advogar, exageradamente. Claro. A menina mimada. Claro. Interessante. Mas olha que interessante, porque essas discussões são muito importantes, porque eu acho que aqui nós estamos, de fato, sendo leitores verdadeiramente shakespearianos. Vocês percebem que nós estamos tornando os personagens sempre mais complexos? Seria fascinante imaginar colocar isso no palco. Quer dizer, criar personagens sempre mais ambíguos, que é o oposto do que nós vimos no início do nosso curso, com o conto do Ghirardo di Cintio. Vocês lembram? Que era tudo preto e branco. Muito bom, muito bom. Vamos lá então. Agora vamos lá. Agora, concentração total. Por favor, ouvidos maliciosos para escutar Miguel Cássio dirigindo-se a Bianca, que é uma cortesã, uma prostituta. Victória, você será Bianca. Salve, amigo Cássio. Nós fora de casa. Como está a minha vida? Por dentro aqui. Já ia agora em sua casa. E eu ao seu alojamento, Cássio. 7 dias, 7 noites separados, uma semana, 168 horas, tão tediosos para os amantes quanto as horas no relógio. Tediosa contagem. Perdoe-me, andei as voltas com pesados pensamentos, mas em breve vou dispor de um tempo mais largo para que nas horas da minha ausência. Dá-lhe o lenço de Desdémona. E aí dá-lhe o lenço de Desdémona. Esse molde pode copiar? De onde é isso, Cássio? Sei. Uma lembrança de uma nova amiga. Já estou vendo a causa de sua saudosa ausência. Chegamos a isso? Bom.
Região de vier. Você está com ciúme, achando que é isso uma lembrança de saúde. Não, Bianca, acredite. De quem é então? Não sei também. Encontrei no meu quarto. Gosto do desenho. Antes que o peçam de volta, não é provável, é que seja copiado. Leve e faça. Deixe-me agora sozinho. Só um minuto. Vocês estão no quartel, na cela, na cama de vocês, e vocês acordam um dia e encontram um lenço. O lenço não pertence a você. O lenço percebe-se. Esqueçamos os insetos sacos que teceram a seda, mas percebe-se que não é um lenço ordinário. O lenço pertencerá a alguém. Vocês, por acaso, na iminência do dono pedir o lenço de volta, vocês realmente fariam uma cópia? Eu não sei exatamente se é a melhor ideia do mundo. E ele pede, é claro, mas para quem que ele pede que a cópia seja feita? É mais ou menos como procurar, é mais ou menos como para pedir segredo completo de uma história, buscar um palhaço. Ele dá o lenço para a cortesã dele, ele está uma semana sem aparecer, ele pega o lenço e diz: você pode copiar esse molde? É absolutamente extraordinário. E assim, como se o nível de preocupação que ele tinha zerou. Olha só, agora eu estou com outro problema aqui, você resolveu. Assim, eu estava com o problema de perder o emprego, de perder toda a minha reputação. Mas arrumou meu parente aqui, você pode resolver isso aqui para mim? Mas capacidade de resolver vários problemas. E a inadequação no tratamento dele com a Bianca, não é verdade? Copia esse lenço aqui. Então, isso vai ter uma... Bianca. Não sei também. Deixar? Leve e faça-o. Deixe-me agora sozinho. Deixá-lo? Mas por que motivo? Estou esperando o general. Não é uma objeção nem um desejo que me encontre aqui com você. Mas por quê? Não que eu não amo. Então é porque você não me ama. Por favor, venha e caminhe comigo um pouco e me diga se me devolveu esta noite. Posso acompanhar, mas um pouco. Fiquei de esperá-lo aqui, para nos vermos logo. Está bem, só posso aceitar as circunstâncias. Saem. E terminamos o terceiro ato. Alguém poderia fazer algum comentário da irrupção da Bianca em cena? A Bianca vai ter uma importância decisiva daqui a pouco. Como é que vocês caracterizam a participação da Bianca nessa cena? Ela parece um pouco possessiva, né? Foi uma cortesã. Ela é amante do Miguel Cássio e Chipre. Isso está claro, não é verdade? Como é o tratamento do Miguel Cássio com ela? De que forma ele a trata? Acho que sempre foi assim, né? O interesse dele é desde Dema, ele sempre mostrou que era o interesse dele e agora ele está desfazendo dela, você vê no lenço. Quer dizer, ele a trata de maneira bastante... Direto e positivo. Não é? No final ele foi positivo. Por exemplo, por que é que ele não deseja que o Otelo o veja com Bianca? Porque ela é uma cortesã. Ele perdeu o posto por ter se embriagado e envolver-se numa disputa que é indigna para o militar. Ele não quer que o Otelo a veja com ela. E ela percebe de imediato, não é isso? Então o máximo que ele concede, posso acompanhá-la, mas só um pouco. Fiquei de esperá-la aqui, mas nos vemos logo. Qual é a resposta da Bianca? Está bem, só posso aceitar as circunstâncias. A Bianca, em breve, aparecerá numa cena absolutamente decisiva, e aparecerá numa cena decisiva porque, ao contrário do que diz agora, ela não aceitará as circunstâncias. E por não aceitar as circunstâncias, na cena decisiva em que ela aparece,
o destino de Desdémona se cumpre. Mas ela não aceita as circunstâncias, porque o pedido do Miguel Cássio para ela é o pedido de uma insensibilidade completa e total. Ela pode ser cortesã, mas é amante dele lá em Chipre. Ele está uma semana sem visitá-la. Ele a trata de forma absolutamente despicienda, não é verdade? Não, ia passar na sua casa, eu vou lá à noite. Claro que não vai. Só posso caminhar com você um pouco, não posso me expor caminhando ao seu lado. Mas, copia este lenço aqui, e olha o vocabulário, olha só. Gosto do desenho. Antes que o peçam de volta, como é provável, quero que seja copiado. Leve e faça-o. Deixe-me agora sozinho. Por quê? Porque ele não pode ser comprometido sendo visto ao lado dela. Ela, em tese, qual é a razão pela qual ela diz que ela só pode aceitar as circunstâncias? Pela posição social que ela ocupa. Em breve, nós veremos que é precisamente por não aceitar as circunstâncias que Otelo terá a evidência definitiva. Mas ela também vai impedindo ele o tempo todo, né? Então, concluímos hoje ao terceiro ato. Na próxima semana, dia 14 de novembro, nós não teremos aula protesto. Nós teremos uma palestra-ato com um dos mais importantes pensadores contemporâneos em qualquer idioma, que é o sociólogo e poeta Boaventura de Souza Santos. Um dos mais importantes pensadores de uma globalização alternativa. É realmente um privilégio enorme ter o Boaventura de Souza Santos na UERJ no dia 14 de novembro. E ele estará precisamente no horário da minha aula com uma palestra-ato. É uma organização da Bralic, é uma organização nossa. Eu quero pedir muitíssimo a vocês que venham, porque de maneira ousada nós decidimos receber o Boaventura de Souza Santos no teatro. No teatro, que é enorme, com menos de 500 pessoas, é uma vergonha. Então eu preciso que cada um de vocês precisa trazer 10 pessoas? 5. Nós precisamos encher o teatro, porque a palestra-ato é uma reflexão sobre a universidade pública e os desafios contemporâneos da universidade pública. É uma palestra-ato pensada para a UERJ. Nós vamos trazer a imprensa, nós precisamos encher o teatro, nós precisamos mostrar que a UERJ não resiste, a UERJ existe, está vivíssima, tem uma enorme vitalidade. E nós precisamos encher o teatro e celebrar o que em breve acontecerá, a nossa volta por cima, porque a hora da virada já chegou. E chegará no momento em que nós fomos capazes de estabelecer diálogo e comunicação com a sociedade e no momento que nós fomos capazes de informar a sociedade o que está acontecendo. Eu fico felicíssimo de receber hoje 2 mães de alunos do CAP. A Glaucia, me repete seu nome, e a Marcela. E a Glaucia trouxe a filha, não é? Luiz, você se importa de se apresentar? Se apresentar, só dizer seu nome. Oi, eu sou Luísa, eu estudo no CAP UERJ. Você está em que período? Você está em que ano do CAP UERJ? Então tem mais 2 anos. Se Deus quiser, porque o ano passado foi 9 meses. Não, você tem mais 2 anos, nós vamos superar isto e convide todos os seus amigos do CAP para vir dia 14 no teatro. Vai ser uma palestra absolutamente excepcional. Nós estaremos discutindo o futuro da UERJ. E se desejar, convide os seus amigos, seus colegas para assistir esta aula no dia 21 de novembro. Dia 21 de novembro, a aula protesto retorna. Nós começaremos o 4º ato com esta hipótese. Olhos bem abertos, porque a partir de agora, o que o Shakespeare está discutindo é o estatuto da evidência. E aqui é algo fundamental, porque isto retornará em outras 2 peças do Shakespeare, Cymbeline e Conto de Inverno. E o Shakespeare, que sabe das coisas, é o mesmo problema, adultério. É a mesma questão, evidência. É o mesmo dilema, ausência de prova concreta. Otelo é um Moor, é um pária. É um willing stranger of here and everywhere. Cymbeline é o que nós chamaríamos de um agregado. Em Conto de Inverno, Leontes é o rei. Se é um pária, se é um agregado, se é um rei, a natureza da evidência muda.
Um pária precisa de uma coleção enorme de evidências, ainda que falsas. Um agregado, apenas uma palavra. O rei não precisa de nada. A palavra do rei é evidência por si só. Nessas três peças, que são uma só, Shakespeare está antecipando, por exemplo, isso é um exagero, uma parte da filosofia do Michel Foucault, porque o Shakespeare já está mostrando que o conhecimento é muito mais dócil ao poder vigente do que nós gostaríamos. Em Otelo é um pária. A hipótese que eu lhes proporei e que nós retomaremos no dia 21 de novembro, é que, a partir de agora, o Otelo estará exposto a um conjunto não desprezível de evidências indiretas, e haverá um instante de uma evidência direta. Evidência direta é aquela que se vê com os próprios olhos. Evidência indireta, aquela que se tem de testemunho de alguém que teoricamente presenciou uma cena. Vou repetir. A partir do quarto ato, nós pensaremos em que medida Otelo é de fato exposto a um conjunto nada desprezível de evidências. Terminamos mais esta aula protesto. Eu agradeço imensamente a vocês pela presença. O único objetivo de uma aula protesto como essa, além de passar 1h15 discutindo minuciosamente Shakespeare, que eu acho que para isso não é necessário nenhum motivo, nós poderíamos fazer isto num bar, tomando vinho. Não é nem sequer necessário uma justificativa, mas na atual circunstância, esta aula protesto tem a finalidade de estabelecer uma ponte com a sociedade. O futuro da UERJ, o futuro das universidades públicas estaduais, o futuro da universidade pública no Brasil, o futuro da educação pública no Brasil depende da nossa capacidade de tornar o nosso conhecimento uma ponte para que a sociedade tenha uma reflexão crítica mais elaborada, mais forte, e que com isto nós sejamos parte de uma transformação. A UERJ transforma a vida dos alunos. Foi o que nos disse hoje, não é verdade, José Vitor? Isso nos disse hoje de maneira absolutamente comovente. Onde está a Marcilene e a Juliana? De maneira muito bonita, elas disseram como a UERJ mudou a vida delas. A Michele nos disse o mesmo quando gravou o seu depoimento. A Jaqueline disse o mesmo no depoimento que já está no ar. A Victória, o Pablo e a Gabriele um dia dirão o mesmo também, quando eles tiverem coragem de fazer o depoimento. A UERJ transforma vidas, porque acolhe, porque inclui, porque amplia horizontes de pessoas que de outra forma estariam com uma possibilidade muito mais restrita de vida. A tarefa da universidade pública, a tarefa da educação pública é transformar vidas para transformar o país, para que um dia este país seja de fato o que nunca foi, nação. Só há nação quando há povo, só há povo quando há educação. A razão pela qual governos como o atual governo do PMDB no Rio de Janeiro seleciona a dedo a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Cultura, os aposentados e os pensionistas de ambas as secretarias para não pagar os seus salários, para criar uma situação de asfixia, é porque no fundo, embora jamais eles tenham lido Shakespeare, e essa é a nossa grande vantagem em relação a eles desconfiam da força que nós teremos um dia quando a UERJ transformar vidas de todo o estado do Rio de Janeiro. Neste dia, um governador como Pezão jamais será eleito, nem mesmo para síndico do seu prédio. Porque se ele fosse eleito para síndico do seu prédio, eu tenho dúvidas do funcionamento dos elevadores um mês depois da posse do síndico Pezão. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos vocês. Dia 14 de novembro, todos no Teatro Odilo Costa Filho, para receber o Boaventura de Souza Santos. Muito obrigado.